o palmeirense tira o resultado. Com base no que o Abel falou antes do jogo, e o Abel tá subindo o tom em relação à questão dos reforços, não sei nem se ele vai se incomodar com o fato do desempenho não ter sido ótimo. Especialmente no setor que a gente está discutindo, desde a possível venda do Danilo agora concretizada, que não achou uma solução. E o jogo de hoje ajudou a reforçar essa ideia, né? A saída do Jailson mesmo fala um pouco disso. Eu acho que o Atuesta é um jogador que, em determinado tipo de jogo, pode ser útil vindo do banco, mas não é uma solução definitiva também. Então, estou curioso para ouvir o Abel, porque eu acho que é melhor falar ganhando, né? Porque não fica parecendo que é desculpa, não fica parecendo que é um subterfúgio para nada, mas eu tenho a impressão de que é mais um desses jogos que vão dar para o Abel aquela confiança a mais para bater na mesa e cobrar investimento, né? O jogo terminou, Paulo Calçade, com 22 finalizações do Botafogo, 3 certas, 9 para fora e 10 travadas, e 13 do Palmeiras, 9 a menos. Foram 6 certas, o Palmeiras foi mais eficiente para acertar o alvo, 5 para fora e só 2 finalizações travadas. Bom, boa noite, né? Tem dois lados aí, o lado do Botafogo e o lado do Palmeiras. O Botafogo ganhou da Portuguesa fora de casa, hoje até um pouquinho mais organizado, na minha visão, do que aquele confronto que ganhou da Lusa, porque pegou um outro tipo de adversário, teve um comportamento, assim, uma dedicação ótima do jogador. Isso é muito claro no campeonato, nos estaduais, quando você tem um time de jogadores que estão buscando a grande oportunidade, a oportunidade de ter mais meses no ano e não ficar nos estaduais, porque o estadual, quando termina, ele gera... Ele desemprega muita gente, no Brasil todo, né? Então o jogador está buscando um calendário maior para ele também, isso é importante. Agora, olhando assim, este olhar verde, né, olhar do Palmeiras, é que talvez vai precisar de mais tempo. O ano passado atrapalha um pouco a análise, porque ano passado foi exclusiva, preparação muito voltada para um Mundial de Clubes. Então, você não está no presente, no dia a dia, isso não é mais permitido. Então, o Abel pode ter optado por um caminho no ano passado e um caminho diferente nesse daqui, na preparação. Ele pode estar olhando mais para os compromissos ao longo do ano do que para algo neste início. Então, como é o planejamento da pré-temporada? E é uma pré-temporada inédita, olhando para os últimos anos, que ela tem quase um mês. Isso já é uma grande novidade. Por acaso, a Copa do Mundo atrapalhou muita coisa, mas ajudou aqui. Não se encante com isso, não acredite que vai ser assim, porque no ano que vem piora. Mas o Palmeiras está... Você pega o Palmeiras, pega o São Paulo, a gente viu o Flamengo ontem, você vê, encontra travas. E o Palmeiras vai, a exemplo de todos os outros, como o São Paulo, para o final de semana, terceiro jogo em uma semana. Então, vamos tomar um pouquinho de cuidado. O que tem sentiu o Murilo hoje, zagueiro, não estava tão à vontade. Fora de sintonia estava bem. Um pouco. O Jailson, volante, ele entrou no lugar ele estava ao lado do Jailson, né? Do Zé Rafael, a dupla de volante, então no lugar do Danilo. Isso mexe muito com a equipe, porque ele ficou muito tempo fora. O volante é aquele jogador que precisa mapear os... Não é fácil jogar nessa função, porque você enxerga todo um jogo que está à sua frente. Ainda mais como o Danilo. Como o Danilo, mas você tem suas costas também. E teve um lance que chamou a atenção no primeiro tempo, talvez ali tenha motivado o Abel a tirar, que ele perde uma bola sozinho e por pouco o Botafogo não faz o gol. Então vai demorar para o Jailson entrar numa condição boa para substituir o Danilo. Aí o Gabriel Menino, é outra história. O Palmeiras precisa de contratação? Sem dúvida. O Palmeiras fez o caixa. O Palmeiras abasteceu o caixa para 2023, 2024. Eu até conversava com o nosso Dimas, com o PD que comanda, o Pepe Guardiola aqui do nosso programa, nosso treinador. Aliás, é o cara que fala aqui no meu ponto, diz que você está indo muito bem. Estou indo muito bem. Obrigado, Pepe. Pode falar. Importante. Os pagamentos vêm parcelados, Paulo, mas o Palmeiras tem uma previsão de caixa superior a todos os outros nesse momento ao futebol brasileiro. Mas precisa usar um pouco. Porque senão, esse ano, aquele ano do Abel, bufar, chiar, mandar todo mundo para aquele lugar, porque vai piorar a temporada e não vai chegar jogador. Claro que para o Palmeiras os jogadores estão mais caros agora, né? Sim. Quem tem o cofre carregado, Scarpa, Danilo, Hendrick. Tá muito. E o Scarpa foi sem. E só para encerrar aqui, sem o Scarpa,
sem o Danilo. Você pega o Jailson com o Zé Rafael, ainda é uma dupla desentrosada. Início da temporada, o Palmeiras ficou esvaziado pelo centro do campo, mas ganhou o jogo com um golaço daquele que não chutou pro gol. Ele colocou a bola no ângulo. De longe, hein? De longe, é um pouquinho diferente de chutar pro gol. Ele despejou a bola no ângulo, é ali que eu vou mandar. Sabe aquela brincadeira de acertar a camisa? É mais ou menos isso que ele fez. Acertou a camisa no Botafogo. Tudo bem, seu Vitor? Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, Boa noite. ao Mauro, ao professor Calçade, ao El, aos fãs das fãs do esporte. Eu acho que segundo jogo, Campeonato Paulista, treinador sem dois jogadores importantes, a única coisa que fica clara, e ela nem é definitiva, é que o Palmeiras tem mais dificuldade, obviamente, sem o Gustavo Scarpa e sem o Danilo, de se impor a partir de um jogo mais com a bola. Porque o Rony vai jogar aberto de um lado, do outro, eles podem circular, obviamente, o Veiga completa esse trio, o Endrick mais avançado, e é um time que tem muito mais tendência a fazer um jogo direto, um jogo vertical, do que um jogo propriamente de posse de bola. Com o Scarpa, o Palmeiras podia fazer ambos. Então, ali tem uma perda de característica, além do Danilo, que é o cara que vai dar o equilíbrio. Esse meio campo ao lado, obviamente, do Zé Rafael e dos outros jogadores, porque é o cara que vai fazer tudo, vai desarmar, vai construir, vai chegar na frente finalizando em gol. É o cara que, quando o Palmeiras não tinha, ou quando não jogava tão bem, o time sentia um pouco. Jogava bem, óbvio, time muito bem treinado, muito forte, mas quando o Danilo estava bem, o Palmeiras era mais forte ainda, e o Palmeiras não tem esse jogador em tese no elenco, e não é certo da gente, e até por parte do torcedor, esperar que o treinador tire outro coelho da cartola e consiga resolver isso sem uma contratação, ou sem algum jogador, nem que seja outro tipo de jogador, com outro perfil, para que ele faça coisas diferentes da que o Palmeiras fez ano passado, quando foi campeão brasileiro e quando podia ter chegado ao final da Libertadores. Por pouco não conseguiu chegar à decisão do torneio continental. Então, acho que não tem novidade nessa primeira rodada. Se o Palmeiras tivesse perdido ou empatado, com todo respeito, dá no mesmo. É um torneio de preparação. Ganhar o campeonato estadual não é relevante para o Palmeiras. O Palmeiras almeja coisas importantes na temporada e o estadual não é importante. Acho que é melhor ganhar do que perder. É melhor ganhar os clássicos do que perdê-los. Tudo isso vai gerando alegria para o torcedor, e no futebol, no final das contas, é isso. Mas o que vai definir a temporada e como ela vai ser vivida será o Palmeiras, pro palmeirense, em outras competições. Então acho que esse começo ele é bem previsível. Eu só espero que nos próximos jogos, não no clássico, mas depois dele, que o Palmeiras use mais jogadores jovens, que o Abel varie mais, para tentar melhorar o futebol de alguns jogadores, Flaco Lopes, Atuesta, quem sabe o Navarro. Sou um pouco descrente com o Navarro, sou mais crente com o Flaco Lopes, o próprio Endrick, continuar jogando, para que os jogadores cresçam bastante durante o estadual e cheguem mais fortes quando o Palmeiras tiver os campeonatos que realmente valem. Ele incorporou 7 jogadores da base, né? Mas assim, a gente não imagina que quantos vão ser usados. No time titular agora, de cara, acho que nenhum. A gente fala da substituição de Danilo e Scarpa, Paulo, mas eu acho assim, do Danilo, né? Porque o Rafael Veiga se machucou no dia 30 de agosto. Pô, o primeiro semestre dele foi excelente. Foi. A gente dizia, vai pra seleção, tem que ir, tarará. Aí o Scarpa assumiu tudo isso. Mas acho que com a volta do Veiga, ameniza o problema de perder o Scarpa ali, né? Ali é o Veiga que vai fazer esse cara. O Veiga porque o Rony vai continuar de um lado, do outro, e agora tem o Endrick ali, né? Tô até imaginando assim, se tivesse o Scarpa aí agora, ia jogar do quê? Em qual posição? Com o Danilo aí, o Scarpa se tivesse voltado. O Rony seria de centroavante e o Endrick teria reserva. Tá, exato, mas é o que todo mundo tá querendo ver, a joia, né? O menino. Então, assim, entre aspas, seria um problema bom, mas seria um problema, né? Vou ter que tirar o mais difícil de substituir. Eu acho que é o Danilo. E aí é o seguinte, eles arrumaram um pelo mesmo preço, Jean Lucas, 20 por 20. Ah, bom, mas aí valia a pena se desfazer do Danilo para trazer um que não estava encaixado pelo mesmo preço? Não. E tem o Mateuzinho, né? Isso, que tá para vir poderia vir pela metade do preço, 10, né? Vender um por 20, 17, 18. É ali que eu acho que precisa arrumar. Porque se você olhar o jogo hoje, eu tava vendo os números, você andou mostrando números, né? O Botafogo finalizou mais nos 2 tempos, mesmo o goleiro Rafael aparecendo mais no segundo tempo, o Palmeiras melhorando. Mas o Endrick chutou uma bola no gol, o Dudu não chutou nenhuma no gol e o Rony não chutou nenhuma no gol.
O Palmeiras não jogou bem É hoje. muito pouco, você entendeu? Para essa Não é importante, força. mas não jogou bem. E esse time é o mesmo que jogou o primeiro jogo com o São Bento. É o mesmo time, igualzinho. Então já era o segundo jogo do mesmo time para começar a tentar se soltar. E ele, claro, aí ele muda o Jailson, que ele não gosta do primeiro tempo, que aí eu acho que é o teste dele. Jailson, Atuesta, Gabriel Menino, até aparecer alguém. Com a qualidade do Danilo, vai ser difícil. Mas o Palmeiras precisava, queria vender, o Danilo queria ir embora, vai ter que substituir, aí vai ter que gastar dinheiro, é por isso que já estão indo em cima lá da dona Leila e falando, ó, gasta aí. Mas é importante isso que o Mauro destacou a respeito da falta de efetividade ou eficiência dos atacantes, mais efetividade no caso. Porque o Palmeiras vive uma nova configuração com a entrada do Endrick, né? Sim. Porque conforme os centroavantes que o Palmeiras teve no seu elenco em anos recentes não se acertavam, não mostravam potencial, não se firmavam como titulares, conforme isso foi acontecendo, mais o Rony foi ganhando espaço como centroavante e mais foi se destacando como centroavante. Sim. E agora existe uma nova configuração, porque ele volta para o lado, o Dudu segue do outro e existe um centroavante, que é a joia. E hoje muitas vezes o Palmeiras com a tendência, vou dizer até o vício, de pular o meio campo, né? Então muita bola direta, o Birner levantava o ponto, acho que é um time feito mais para jogar em velocidade, ainda mais tendo o Dudu e Rony dos lados. Mas quantos são os adversários que vão oferecer isso ao Palmeiras, né? São poucos. Então, o Palmeiras o Palmeiras viveu essa construção da era Abel, de um time que só dependia de jogar no contragolpe para um time que conseguia se impor e conseguia até jogar de maneiras diferentes no auge ali da sua condição, que eu considero que foi no primeiro semestre do ano passado. Mas se você vai ter Dudu e Rony dos lados, é natural que você queira jogar mais direto, que você queira atrair o adversário para buscar o espaço, mas nem sempre vai ser possível. E aí, a qualidade da sua saída de trás tem que ser boa. Hoje o Marcos Rocha, que muitas vezes vem fazer saída, foi mal, não foi bem. Muitas vezes o Palmeiras teve que forçar o passe justamente porque quando o Botafogo subia para pressionar, conseguia dificultar a saída de bola do Palmeiras. Então são coisas que tem que se ajustar aí. Claro que com a condição física melhorando, a tendência é tudo isso melhorar. Mas hoje acho que eu percebi assim, a bola passou pouco no meio campo do Palmeiras. E acho que isso faz falta para um time que precisa se impor sobre os adversários. Claro que quem está fora sempre vai fazer mais falta. Afinal de contas, você não pode mais trazer de volta, você fica pensando, né? Mas o Mauro citou o Scarpa, né? O Scarpa, quando o Veiga se contunde, quer dizer, o Scarpa, que fica com a vaga ali, porque os dois juntos eu acho que seria a melhor versão do Palmeiras. Sim. E assim, ganhou, por exemplo, o título de Libertadores sobre o Flamengo com os dois juntos. E o Scarpa... Fazendo outro papel. O Scarpa outro papel. O Scarpa cumpria funções táticas dentro do jogo muito importantes, fora daquele papel central do meia, que ele assume quando o Veiga se contunde. Exato. Se fosse... O que nós não vimos de agosto para cá foi o Palmeiras com o Veiga e sem o Scarpa. Foi com o Scarpa e sem o Veiga. Isso. E agora é um Palmeiras que não vai ter mais essa possibilidade. Então, isso muda um pouco a configuração do Palmeiras que nós nos acostumamos. E quando o Abel quando chega, ele está ali, né? No manual do treinador português, né? Mexe em tudo, troca todo mundo. Disse que o Scarpa poderia ir para a seleção de lateral esquerdo, hein? Lembra? Vamos ouvir? Falou o nome do homem, Abel Vambora. Ferreira falando ao vivo. Logo depois da vitória do Palmeiras. Muitas vezes com não fazer um jogo tão fluido, se calhar como foi o último em casa, e hoje já estar melhor, este gol seguramente que lhe vai dar confiança, porque nós trabalhamos sempre também em cima da confiança, e as vitórias dão-nos isso, dão-nos confiança, carregamos a nossa energia, a nossa bateria, continuamos com esta mentalidade competitiva de que quando não dá para ganhar a jogar bem, ganhamos de qualquer maneira, que foi o caso de hoje, e isso é fundamental. Mas para ele, claro que sim, fazer um golo da forma que ele o fez traz confiança, mas ele está a voltar a ser o Veiga que nós sabemos, um jogador robusto que tanto ataca como defende, e portanto é bom para ele, é bom para nós e é bom para o Palmeiras ter um jogador da qualidade dele para nos poder ajudar a todos. Abel, Charles Evangelista, programa Bom de Bola, Ribeirão Preto. Boa noite. Boa noite. O jogo contra a equipe de São Bento e hoje contra o Botafogo. Você viu uma evolução, mesmo o Palmeiras vencendo, mas com uma certa dificuldade? Olha, eu já repeti isto várias vezes, cada jogo tem uma história diferente. Eu posso dizer isto com toda a sinceridade, se calhar hoje o resultado mais justo era o empate, e o jogo que jogámos em casa devíamos ter ganho o jogo.
né? Não só pelos golos que fizemos, que eu ainda continuo a ter algumas dúvidas no segundo lance, mas ok, o VAR anulou, mas as oportunidades que criamos, não fazendo um jogo tão exuberante, o que é normal no início de pré-temporada, não vos estou a dizer nada que vocês não saibam, não é só com o Palmeiras, é com o Palmeiras e com outras equipas, não sei quantas equipas ganharam 2 jogos seguidos, mas vocês seguramente que vão ver isso, quantas equipas nas 2 primeiras jornadas ganharam 2 jogos seguidos, mas como te digo, o resultado hoje foi bom, se me perguntas para a evolução, eu acho que jogámos melhor ou no último jogo do que neste, mas o futebol é isto e na equação tem sempre o adversário, e o adversário hoje, mais uma vez, e nós temos que ter a noção disso, nós Palmeiras temos que ter a noção disso, que seja quem for que jogue contra nós, que vão estar super motivados, que nos vão dificultar a vida ao máximo. Nós vemos cada duelo, a forma como os adversários metem o pé em cada duelo, e se nós queremos ganhar os jogos, porque somos melhores tecnicamente, temos que igualar a atitude competitiva dos nossos adversários. Se nós igualarmos a atitude competitiva dos nossos adversários, como foi hoje o Botafogo, nós vamos ganhar os jogos porque somos melhores. Se nós ficarmos deixa andar, estas equipas têm competência e qualidade para ganhar a qualquer adversário, e para nós, como te disse, se não formos 100% competitivos, podemos perder com qualquer adversário. Abel, Rodrigo Fragoso, mais uma vez. Há quem chame... Deixa eu fazer. Desculpa. Imagina. Há quem chame o meio-campo de coração da equipe. Há também quem diga que os jogos eles são vencidos pelo meio-campo. Você perdeu um meio-campista muito importante, o Danilo, e você vem fazendo alguns testes. O Jailson foi uma peça que foi testada. O Atuesta hoje entrou no lugar do Jailson mais uma vez, e é outro teste que você tem feito, e tem o Gabriel Menino também nessa posição. Pensando nesse coração do meio-campo do Palmeiras, quem se aproxima mais dessa veia que era o Danilo no teu time? Olha, eu dou-lhe outro nome porque eu gosto de automóveis, não é? Para mim é o motor da equipa, é o meio-campo. É o motor da equipa. São jogadores com características diferentes. Perdemos um jogador muito fluido, que é o Danilo. Não era um jogador agressivo sem bola, mas era um jogador que ocupava muito bem o espaço e interceptava muito bem a bola. Era um jogador fluido no jogo. Apesar de não ser um jogador muito agressivo nos duelos, como por exemplo é o Jailson, um jogador de mais chegada, mais pegada. Mas como disse, o Jailson vem, nós temos que ter todos a noção disso, vem de 6 meses de paragem, vem com 2 jogos, nós lhe demos a oportunidade para ele iniciar, pegar confiança, pegar ritmo, e é perfeitamente normal, nem eu estava à espera que ele agora me fosse mostrar o Jailson que estava antes de se lesionar. Se vocês se lembram, a dupla do meio campo era Zé e Danilo, e muitas vezes na Libertadores jogou Jailson e Atuesta. Isto foi o que eu fiz. Agora vamos à procura daquilo que entendermos que é aquilo que o jogo precisa, que pode ser a melhor dinâmica. É verdade, temos o Zé sobre a esquerda e vamos ver na direita o que é que eles nos vão mostrando e o momento da forma que nos vão mostrando, até porque são jogadores com características diferentes. O Menino é um jogador mais playmaker, que gosta de conduzir com bola, que gosta de sair da posição e chegar à frente. O Jailson é um jogador um bocadinho mais posicionado, e o Atuesta é um bocadinho o meio dos dois. Um jogador que se posiciona muito bem atrás da bola, que liga jogo, também chega. Vamos escolher aquele seguramente que for o melhor para a equipa, e qualquer um dos três tem qualidade suficiente para nos garantir competitividade e condições para disputarmos qualquer jogo para ganhar. Abel, sou Reginaldo, da Rádio CMN de Ribeirão Preto. Quero te dar os parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo no Palmeiras, desde que chegou, os títulos do ano passado também, campeão paulista, campeão brasileiro. Eu sei que seu foco é o Palmeiras, mas eu preciso te fazer essa pergunta. A vaga da seleção brasileira está aberta, o Tite já deixou. Queria que você falasse sobre a possibilidade de um técnico estrangeiro dirigir a seleção nacional. Você acha viável isso? E se vier o convite para você, você aceitaria? Eu não falo no se eu fosse, se a minha avó. Essa não é responsabilidade minha, o meu foco é aqui. E para fazer um paralelo a isso, eu costumo dizer que, e disse isto hoje aos jogadores, o respeito que nós temos na nossa vida, na vida particular, é conquistado pelas nossas atitudes. E no futebol, o futebol ensinou-me a mim que o respeito que se conquista no futebol é através dos resultados. E como tu disseste muito bem, foi passado, mas está lá atrás. Se agora quisermos continuar a ter respeito e a merecer o respeito das pessoas que gostam de nós,
temos que continuar a apresentar resultados. É isso que o meu foco é aqui, no agora e no Palmeiras, é aqui que eu gosto de estar, é aqui que eu quero estar, é aqui que eu me sinto bem, é aqui que eu quero ganhar juntamente com os meus jogadores. E é isso que eu quero que eles entendam. É muito difícil aqui no Brasil ganhar de forma consecutiva. Ganhamos no primeiro ano, ganhamos no segundo e neste ano não sei se vamos ganhar. Agora vamos lutar e começar tudo de novo para continuar a ganhar. E é preciso esse respeito. Não adianta dizer que ganhamos, que isso é passado, isso não nos vai dar nada este ano. Começamos todos do zero, começamos todos de novo. Então, para mim e para o clube e para os meus jogadores, se queremos outra vez o mesmo respeito e admiração dos nossos torcedores do futebol, tem que ser através do resultado. É através do resultado que no futebol ganhamos o respeito dos outros. Na vida particular, é através das nossas atitudes. No futebol só há uma forma de nós conseguirmos o respeito dos outros. É através de resultados. É assim que funciona no futebol. Como te disse, não sei se vamos ganhar, mas temos que lutar sempre para ganhar, que foi o que fizemos desde o dia que chegamos, juntamente com este elenco, com estes jogadores. E eu, antes de valorizar quem não está cá, eu prefiro valorizar e exigir dos que estão aqui. É isso que nós temos que continuar a fazer e acreditar, porque o clube está a fazer tudo o que pode para trazer os jogadores para nos acrescentar qualidade ao elenco. Enquanto isso não acontecer, são estes jogadores que temos, é com estes que vamos para a luta, foi com estes que ganhamos, é passado, mas é com estes que vamos continuar a ser competitivos e a lutar para ganhar, como sempre fizemos até agora. Está bem? Foi embora. Muito bem. Terminou falando firme e a respeito dos jogadores que lá estão. Essa última frase, ó, é com esses que nós vamos, esses são vencedores e enquanto eles estiverem aqui, é com eles que nós Inclusive elogiando os 3 aí que disputariam que estão disputando a vaga do Danilo, pois né? Quem quer dizer, se não chegar ninguém, vamos tentar ver se esses aqui melhoram e tal, mas evidentemente que ele continua fazendo aquele pedido lá, né? Acho que a dona Leila sabe que ele está querendo alguém para o lugar do Danilo, ele deixou muito claro isso na última entrevista. E ótima franqueza dele sobre hoje era jogo para empate e o jogo da estreia era jogo para ganhar. Né? Você vê que quando você tem essa consciência, né, e o bom técnico tem essa consciência, quando você sabe por que ganha e às vezes sabe que ganha quando provavelmente o mais justo seria não ter ganhado, acho que isso facilita muito mais você corrigir erros, você olhar para frente. Claro que tem técnico que faz isso internamente, mas na hora de falar publicamente não fala dessa forma. Então acho que preparação para o Clássico com São Paulo vai ter bastante coisa para corrigir, para arrumar, talvez não em termos de nomes, mas certamente em termos de postura. É diferente um treinador poder sentar seguro no cargo e com resultados, né? Futebol é isso, e poder falar tranquilamente aquilo que ele pensa. Então ele não precisa esconder nada, ele pode não querer avançar num assunto. Ele pode sair pela tangente, porque é conveniente, e você não pode sentar ali e falar tudo. Porque o Palmeiras tem planejamento, enquanto a maior parte dos clubes vai se virando de acordo com o que vai acontecer. Então, E ele tem, isso é muito ele claro, tem a confiança, né, de todos. Acho que nenhum palmeirense deve desconfiar da capacidade dele, ele já mostrou isso. Em 2 anos de trabalho, um pouquinho mais de 2 anos, não passa disso. Vai completar 3 agora em novembro. Então tem um ano todo para chegar no 3º ano. Então ele chega e fala, olha, isso aqui era para ganhar, isso aqui... Então, e é bom ganhar quando as coisas não estão boas, como o jogo de hoje, ganhar em dias difíceis, tem que... Assim, alguns recados, você percebe o discurso que sai do vestiário e vem para a entrevista. Tem que se igualar na questão física, você tem que se doar do mesmo jeito, o que ganhou não serve para aquilo que se precisa jogar ainda. Então é um discurso... Em alguns momentos até parece o Bernardinho falando, assim, nessa linha. E às vezes pede reforços quando acha que tem de pedir, isso vem acontecendo ao longo dos anos, e hoje preferiu terminar a entrevista dizendo, estou dando força para esses caras que estão aqui, que 6 são meses vencedores. parado, Jailson, como é que... Qual a diferença entre cada jogador que pode atuar ali? É um cara de um Tudo bem, tamanho... claro. Sim, legal ouvir isso. E assim, da seleção, estava até falando com o Mauro aqui, ele não disse... Pode me chamar que eu não vou. Vocês vão perder tempo. Isso ele não falou. Ele falou, meu foco é aqui. Beleza. O foco muda, né? Ele perguntou quem ganhou 2 seguidas, assim, só pra a gente sair pro Brasil todo, o Fortaleza lá ganhou, não sei o que e tal. Mas no Rio, São Paulo, acho que só o Fluminense, né? Que ganhou do Regional as 2 seguidas. Flamengo tropeçou, Vasco, Botafogo, Corinthians, Santos, São Paulo. O segundo jogo não foi muito bom. Ganhou, mas não foi muito bom. Enfim, Eles mas mexeram muito assim, no time.
Ah, não, sim, mas aí o Diniz fez várias apostas ali. O Mas Flamengo ganhou as duas primeiras e empatou agora. Mas né? aí com o time principal ali, o Flamengo a gente fica na isso, dúvida, né? Foi com o time principal e tal, quando pôs contra o Madureira já não funcionou, enfim. Mas ele tem razão nisso, ele fez por acaso essa pergunta porque é o momento em que todos, ele quer dizer que está todo mundo se reestruturando, se fazendo. Mas talvez do Palmeiras, assim, não é outro tipo de estruturação, é que ele perdeu duas peças do time ali, mas ganhou uma de volta que foi o Rafael. Diferente do São Paulo que põe 7 jogadores novos, o Botafogo montando, o Vasco, o Corinthians também mexeu pouco, podia estar melhor. Se olhar a base do Corinthians ali, ficaram os jogadores, mas não é que alguém entrou lá para mudar muito. E o Palmeiras também. Agora, é que pesou muito a saída do Danilo, né? Pesou muito. Agora, Flamengo e Palmeiras estão jogando para, nesse momento, entrando em campo pensando na Supercopa. O Palmeiras tem o São Paulo no final de semana e já o Flamengo no seguinte. Exatamente. Eles têm... eu vejo não é que não estão nem aí para esse jogo e tal, porque esse jogo mede muita coisa. São 2 treinadores portugueses. Você tem o Vitor Pereira lá que agora com o Flamengo vai querer ganhar dele, porque não ganhou com o Corinthians. As vésperas da saída para o Mundial. Do Mundial, então é importante o Flamengo estar bem, demonstrar força, que está no início, conseguiu se recuperar. Esse é o grande problema para o Flamengo, o início da temporada. Sim. Se o Flamengo não tivesse no início... É um Real Madrid, apesar de tudo, que dá para encarar hoje, dá para fazer um jogo. Não é o Real Madrid que está simplesmente voando, apesar da belíssima vitória sobre o Villarreal. Mas eu sinto que esse embate é um embate que mexe com os dois. Sim. Mexe com os dois lados, até porque são as duas forças do futebol brasileiro que se mostraram desta forma nas últimas temporadas. O Atlético teve uma temporada, agora tem que se recuperar. Mas são as duas. Os outros são coadjuvantes nessa história. Vamos ver quem é que faz quem é que tem uma participação especial esse ano, mas é um ano que você já olha e fala, é Flamengo, tem o Palmeiras, e saiu dali, tem que esperar. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Espero que tenha gostado. Deixe seu comentário e se inscreva nesse canal, ativando o sininho para ficar por dentro das novidades.